Como fazer para nos livrar de um sentimento de culpa? Indagamos muitas vezes. Sabemos que esse tipo de sentimento não nos ajuda a melhorar e, dessa maneira, não compensamos nossos atos negativos. Esse equilíbrio acontece quando praticamos atos de qualidade diferente. O sentimento de culpa provoca o escoamento de uma energia que poderia ser canalizada evolutivamente, quiçá até no reparo dos atos praticados. Mas o que fazer para não deixar esse sentimento tão desvitalizador se instalar em nós? Um dos primeiros passos para nos libertarmos da culpa é compreendermos melhor porque erramos. Em geral, nós erramos por ignorância, erramos por desconhecermos as leis superiores da existência, por estarmos habituados com as leis mais imediatas e materiais. Quando desconhecemos as leis superiores, nossa responsabilidade pelos erros é menor, pois só podemos agir de acordo com as leis mais profundas e universais quando começamos a sair da ignorância. A responsabilidade é proporcional ao desenvolvimento da consciência. Portanto, não devemos culpar-nos por algo que não poderíamos ter feito de outra forma por desconhecermos. Pelo contrário, reconhecer um erro praticado indica um novo despertar na consciência e por isso devemos ter alegria. Outro passo é equilibrar nossas faltas com atos contrários aos cometidos. Se tomarmos consciência de que o nosso comportamento normal pode enquadrar-se nas leis do convívio social, mas que nem sempre obedece às leis universais como do amor e sabedoria, provavelmente reconheceremos que fazemos coisas indevidas. Se nos dispusermos a equilibrar as nossas falhas, essas mesmas leis superiores nos trarão oportunidade para isso. E cabe-nos apenas reconhecer a oportunidade e, diante dela, agir de maneira nova. A pessoa inteligente e decidida a acertar não precisa de cair na armadilha do sentimento de culpa. Ela pode canalizar a sua energia para atos positivos e assim compensar efetivamente o que fez. E graças ao incômodo moral em que se encontra, pode sintonizar-se com as leis superiores ainda incompreendida pela maioria. Então, a lei do amor-sabedoria a que nos referimos rege a prática de um amor universal com todos os seres de todos os reinos e leva-nos a um equilíbrio abrangente e não só o amor humano, que por visar apenas as criaturas ou situações isoladas, consideradas à parte do todo, termina por aprisionar e não por nos libertar. A culpa atrai o arrependimento, apesar de não ser suficiente. O arrependimento é uma atitude fundamental para a cura e para o perdão, porque desloca as forças que motivaram o ato incorreto. Sem esse deslocamento, podemos reincidir no erro, naquele setor da vida ou em outro, e assim não chegamos ao equilíbrio almejado e a vontade se enfraquece. O perdão é uma oportunidade de equilibrar feitos passados e vem quando há determinação de tomar a direção acertada. Então, com o poder da decisão, nós podemos eliminar o sentimento de culpa e praticar os atos opostos. Na realidade, o erro não existe, mas tão somente a experiência adquirida, a aprendizagem da qual advém maturidade. A culpa surge quando ainda não expressamos o potencial que existe dentro de nós. Devemos, pois, assumir esse potencial interno do qual emerge grande sentido de liberdade. E não há situação externa que possa impedir a evolução e o crescimento de um ser. Somente ele mesmo pode retardar os próprios passos.